Fala pessoal, estou saindo aqui do Parque Municipal, um parque que é o pulmão da cidade de Belo Horizonte. Posteriormente eu vou postar o vídeo que eu fiz com a GoPro 360 desse parque para que vocês possam ver como que tem lá, como que funciona o parque, enfim, vocês vão ter uma visão bem ampla desse parque aqui da cidade de BH. E aproveitando, pessoal, não deixe de se inscrever, curtir o canal, curtir o vídeo e compartilhar, beleza? Então vamos lá, aqui ó, nós estamos de frente para a Prefeitura de Belo Horizonte e o assunto do vídeo hoje é o caso da Juliana Oliveira, assistente de palco e produtora do programa do Danilo Gentili, que está acusando o Otávio Mesquita de estupro. O que aconteceu? Vamos relembrar o caso aqui. Em 2016, o Otávio Mesquita foi no programa de noite e lá o combinado era que ele desceria de rapel, vestido de Batman de ponta cabeça, e nisso a Juliana estava auxiliando ele nessa descida e ele a teria tocado nas partes íntimas. E segundo a Juliana, isso não estava combinado, que ele se excedeu. Isso foi em 2016. 4 anos depois, teve a questão da denúncia da Dani Calabresa contra o Márcio Smelling, na época então diretor do núcleo humorístico da Globo. E quando a Juliana, assim segundo a afirmação dela, quando ela viu que 4 anos depois, em 2020, o Danilo Gentili apoiou a questão da Dani Calabresa, ela ficou... Aquilo deu como que eu posso dizer? Foi um gatilho para que ela percebesse que na época ela foi estupro pelo Otávio Mesquita no programa de noite. E aí, como que se deu o desenrolar dos fatos? O Danilo Gentili entrou em contato com ela, com a Juliana, juntamente com o diretor do programa, para, ambos colocando à disposição para ajudá-la. Inclusive, o Danilo ofereceu para ela ajuda financeira, colocou um advogado à disposição, ofereceu para ela apoio para denunciar o Otávio Mesquita na delegacia, na polícia. E, no entanto, em todas as vezes a Juliana se recusou. Agora, qual que é o grande X da questão aqui? É que, posteriormente, a Juliana lançou um vídeo falando que o Otávio Mesquita, que o Danilo Gentili não tinha dado apoio nenhum a ela, falou que na época aconteceu bem diante dos seus olhos, Danilo, assim ela falou, e você não fez nada? Por quê? Será que é porque eu sou preta e pobre, né? Eu não sou branca e rica? O que é que eu tenho que ser para você me defender e etc. Pessoal, por incrível que pareça, e por sorte, muita sorte, quando o Danilo Gentili e o diretor conversaram com ela, ele tinha toda a conversa
gravada. E aí ele colocou na internet, lançou um vídeo no YouTube, e lá em vários momentos ele falou: Juliana, mas se você está se sentindo, se isso foi tão assim traumático para você, você tem que denunciar, nós vamos te apoiar. O diretor também falou a mesma coisa, né? Vão lá, vão na delegacia, vão levar isso adiante. E nesse caso, pessoal, imaginem só se ele não tivesse essas gravações, a carreira dele teria, não vou dizer que teria acabado, mas a imagem dele sairia muito, muito manchada. E em diversos momentos, em várias vezes ele ofereceu apoio, e em todas as vezes ela se recusou a fazer uma denúncia contra o Otávio Mesquita. Ela falava assim que, poxa, mas a mulher dele e o filho dele estavam no set de filmagem, então o que chance que eu teria contra ele, porque ele ia falar isso, que como que eu a estu se a minha mulher estava no palco, se meu filho estava lá, sabe? Aí assim, pessoal, eu fico imaginando, isso aconteceu, ela foi reclamar disso 4 anos depois. Aí eu fico imaginando, primeiro o seguinte, dizem que a lei mudou e que casos assim, porque ele apalpou ela, ele a apalpou, né, vamos falar um português correto aqui, e isso parece que atualmente, segundo a nova lei, se configura estupro. Agora, o que é interessante também é que apareceram vídeos na internet em que a Juliana, ela pega e passa a mão na bunda do Danilo Gentili. Aí eu te pergunto a vocês, como é que fica a situação? A mulher pode ter esse tipo de brincadeira com o homem. Agora imagine o contrário, imagine se o Danilo Gentili passasse a mão na bunda dela. O que aconteceria com esse cara? Seria provavelmente acusado de estupro, não seria? Então sim, tem coisas que estão se tornando absurdas. E aí volto a perguntar para vocês, imagine vocês se ele não tivesse essa gravação para se defender. E um detalhe que eu achei interessante do que o Danilo Gentili fez, porque ele lançou um vídeo e falou assim, olha, que o Otávio Mesquita é um mala, que ele é inconveniente, que ele tem as brincadeiras muito sem graça. Inclusive o Danilo fala que ele teria, né, nesse dia ele teria pegado no pé do Danilo. Mas em vários momentos o Danilo falou assim, esse velho chato, esse velho idiota. Aí eu fiquei pensando, não foi só ele que falou isso. Várias outras pessoas, aí pessoal, eu estou apenas relatando algumas frases de pessoas em relação ao Otávio Mesquita. Vários outros falaram que ele é chato, inconveniente, etc. Mas quando o Danilo chama o Otávio de velho babaca e etc., eu fico imaginando o seguinte, será possível que o Danilo não tem pai, não tem mãe, não tem tia, não tem tio, não tem vô, não tem vó? Porque é simples, se você não quiser ficar velho, é só você morrer antes, né? Teve um dia que eu estava saindo de casa e aí passou uma senhora por mim, eu estava montado na moto, saindo da garagem, e aí a senhora encostou na pilastra perto da garagem. Ela estava carregando uma marmita, né,
a princípio eu deduzi que ela foi ao restaurante, pegou a comida e estava voltando para casa. Mas você via que ela estava exausta e nitidamente eu vi a alça do vestido dela caiu, nitidamente eu vi uma cirurgia. Então, provavelmente, daquela doença que eu não gosto muito de falar o nome, né? Começa com C-A-N e vamos só até aí. E aí depois a senhora seguiu, mas você viu que ela estava com uma dificuldade, sabe? Tava um sofrimento para ela. E aí em seguida chegou um senhor que mora no prédio e ele também apoiou a mão na parede, quase caindo, também assim, por causa da idade, né? Muito exausto. Ou melhor, exausto. E nisso, passou uma menina de mais ou menos uns 18 anos e ela olhou para mim assim e ela riu e assim, ela estava passando e dois amigos dela ficaram mais atrás. E aí ela parou perto de mim, olhou para mim e riu, mas ria de gargalhar. E aí os amigos dela chegaram e falaram, o que foi, o que aconteceu? Pessoal, aí ela virou e falou assim, nossa, eu cheguei, passei aqui, aí uma senhora, uma véia, quase morrendo aqui, aí depois chegou mais um velho, e ela ria, mas assim, ela dava gargalhada para aquilo para ela, era super engraçado. E aí eu vi assim, meu Deus, não tem empatia nenhuma. Então assim, realmente ficar velho no Brasil é uma verdadeira tragédia. Mas voltando aqui ao caso do Otávio Mesquita. Ele falou que vai processá-la. Recentemente ela passou 2 horas na delegacia dando depoimento. Alguns juristas dizem que ela perdeu o prazo, porque parece que ela teria 6 meses na época para fazer a reclamação, mas aí falam também que a lei mudou e que nesses casos não se perde mais o prazo. Porém, pessoal, eu estou falando o que eu vi na internet, tá? Não estou afirmando nada aqui com certeza, porque eu não sou advogado, não conheço a lei, então estou falando o que eu ouvi de pessoal que entende do assunto falando. E que no caso, a lei nova, ela não retroage para prejudicar o réu. Então, está todo mundo aguardando essa situação, o que vai acontecer. Mas, assim, são casos que chamam a atenção porque eles falam também o seguinte, que ela acabou sendo demitida, né? Não exatamente por isso. Segundo o SBT, foi por causa de corte de gastos. Realmente as televisões estão perdendo muito patrocínio, estão tendo que dividir muito patrocínio com streaming, YouTube, redes sociais e etc. Então, a princípio ela teria sido demitida por contenção de custos. Mas, pessoal, qual que é o grande problema de quando a Juliana faz essa acusação e ela usa para tentar prejudicar o Danilo a questão do fato dela não ser branca e nem rica. Porque existe toda uma questão nesse ponto, que é a Lei Maria da Penha está aí para proteger as mulheres, realmente há muita violência e etc. Né? Tem que ser protegida mesmo, porque tem muito cara covarde, violento e etc. Mas quando ela parte para a questão da militância,
e nitidamente você vê que é uma inverdade porque o cara colocou tudo à disposição dela para que ela pudesse processar o Otávio. E inclusive eu achei até interessante o fato do Danilo Gentili sugerir até que ela fosse à delegacia para prestar a queixa. Então você percebe que também lá no fundo ele nutre uma certa raiva contra o tal do Otávio. Mas segundo ele, depois ele falou assim, quando ele colocou o vídeo, né, com os áudios, ele até falou assim, olha, depois o Otávio Mesquita é um cara que não seria muito correto, muito ético, que ele ataca pelas costas. E aí ele falou assim, ó, se depois se quiserem, para o vídeo não ficar muito longo, depois eu faço um vídeo e explico porque ele foi muito mala comigo e tal. Então você vê que o Danilo tem um certo ódio do cara. Mas galera, o que vocês pensam a esse respeito? Vocês acompanharam a história, acompanharam nas redes sociais o que está acontecendo? Porque esse negócio da militância, ela acaba refletindo, acaba prejudicando as mulheres que realmente sofrem uma violência física, né, que são abusadas, seja psicologicamente, seja fisicamente. E quando ela fala uma mentira, a mentira, aí eu estou me referindo à questão que ela falou do Danilo, que o Danilo não deu apoio para ela, porque ela não era rica, não era branca, tá? Não estou falando em relação ao Otávio Mesquita. Por quê? Isso aí vai ser investigado, vai ter que ser tudo apurado para que ocorra da melhor forma possível e da maneira mais justa possível. Mas eu queria colocar aqui para vocês um questionamento. A Juliana, eu não sei quantos anos ela tem, mas já é uma mulher madura. Aí, isso aconteceu com ela em 2016. E ela foi ter o gatilho só em 2020. Apesar de que em alguns vídeos ela falou que não foi só isso, que anteriormente ela já havia reclamado. Mas enfim, isso aí vai ser apurado. A cronologia dos fatos, o que aconteceu, o que realmente não aconteceu. Mas aí eu fico imaginando se uma mulher dessa é mãe, por exemplo, de uma menina ou de uma adolescente, ou mesmo de um menino, né? Porque abuso pode ocorrer tanto com sexo feminino como com sexo masculino. Mas aí eu fico pensando como que uma mulher dessa, ela não percebe, ela não acha, porque ela, foi assim ela disse. Inclusive ela até na conversa com o Danilo lá, várias vezes ela falou assim, não, mas não foi culpa de vocês, porque eu não externei o fato para vocês. Vocês não tinham como fazer nada, porque vocês, como eu não falei, não tinha como vocês ficarem sabendo. Aí eu fico imaginando como que uma mulher dessa que, sabe, tem um gatilho 4 anos depois, se ela for mãe, se ela não consegue ter a noção clara de coisas desse tipo, como que uma mulher dessa vai conseguir proteger uma filha ou um filho? Tá, fica aqui o questionamento e eu vou ficando por aqui. Pessoal, não deixem, por favor, se você gostou do vídeo, se você gostou do canal, se inscreva, curta e compartilhe. Beleza? Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Fui e fiquem com Deus.